Isso aí, meus queridos. Reúne a sua família agora em volta da mesa e vamos aproveitar esse momento. Traga esse pão do céu para a gente nessa manhã, né, pastor? Com certeza. Eu queria compartilhar algumas coisas que assim, Deus tem ministrado muito com a gente. A Mônica sabe, tem acompanhado um pouco do que a gente tem ministrado, um pouco daquilo que Deus tem falado conosco, e tudo gira em torno mesmo da família. Os livros que nós temos escrito, eles giram em torno da paternidade, desse atributo de Deus, de como Deus é Pai, e Ele se relaciona com a sua criação, o homem, e nos inspira isso. Nosso modelo realmente é Deus, assim como Jesus falou, até trouxe a comparação, a inspiração para o casamento, que como Ele ama a igreja, o homem deveria amar a sua esposa. E infelizmente nós ficamos muito tristes quando nós começamos a ver ao nosso redor como a família tem estado nesses dias, como tem casais que estão passando por crises mesmo profundas e existenciais, justamente por não saberem quem são muitas vezes. Tem aquele problema da identidade, e isso transmite, acaba passando para a família, é um efeito dominó. Sim. Começa com a pessoa, e é interessante que, por exemplo, na nossa família, em toda a família, né? Quando você entende que você é um sacerdote, que você entende o que significa ser pai, a paternidade, tudo começa com você. Por isso que é difícil. Sim, exatamente. Porque se fosse fácil, nós não teríamos tantos casos de problemas, né? E desencadeando num divórcio e gerando órfãos de pais vivos, como nós temos visto hoje. Mas como tudo começa conosco, nós somos chamados, por exemplo, como pai, diariamente a gente tem vivido isso, que o problema é que você é o primeiro a ter que se arrepender, o primeiro a ter que renunciar é você, o primeiro a ter que pedir perdão é você também. Então você se torna a referência para suas filhas, a referência para sua esposa. Então você vai começando a aprender isso com Deus, porque Deus, Ele não nos amou porque nós amamos Ele. Ele nos amou porque Ele tomou a iniciativa. Ele nos amou primeiro, Ele se entregou primeiro, Ele pagou o preço por nós. Então a gente vai aprendendo. E tem um texto que eu gosto muito, tem alguns textos assim maravilhosos na palavra de Deus sobre família, sobre paternidade principalmente, que eu quero compartilhar aqui rapidinho. Mas tem um que eu acho maravilhoso, que está escrito lá em Oséias, capítulo 5, versículo 7, a parte A do versículo eu queria deixar essa manhã para as pessoas que estão nos acompanhando. E ele diz assim: alevosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Então nós vemos duas coisas aqui que eu queria deixar essa manhã. Primeiramente eu vejo um Deus que Ele sonhou com a sua criação, sonhou com a família. Ele sonhou com os pais gerando filhos e filhos que conhecessem a Ele. Tanto que todo o cuidado, Deus, além de fazer o projeto da família, Ele ainda dá as instruções e conselho assim, como que vocês vão conseguir fazer para ter sucesso na criação. Porque hoje o grande medo do ser humano é, olha, talvez eu não vou ter filhos porque eu vou perdê-los. É o temor que hoje as famílias têm. Eu olho para minhas filhas, a Yasmin e a Ingrid, eu fico pensando, eu já passei por essa experiência também, Senhor, eu não quero perdê-las hoje. Eu tenho certeza, a plena convicção de que Deus deu, Deus confiou elas a nós, para que nós venhamos a levá-las à presença dEle, para que elas venham conhecê-lo como Deus, como único Senhor, como paizão mesmo, e dali em diante Deus se encarrega, Deus vai se encarregar de estabelecer e promover algumas coisas na vida delas. Mas o grande temor hoje, um dos grandes medos dos pais, da família, é justamente como que nós vamos fazer para não perder os nossos filhos. E Deus fala aqui, Deus chama, dá duas características aqui, dois adjetivos para esses pais. Porque o livro de Oséias e um outro versículo que nós vamos ler no livro de Jeremias, ele fala de um caos que a nação de Israel está vivendo. A nação de Israel alcançou a prosperidade e de repente eles se esqueceram. Na hora que alcançou a prosperidade, esqueceram de Deus. E por esquecerem de Deus, um dos primeiros reflexos que teve foi exatamente eles perderem a continuidade geracional deles. Ou seja, pais que viveram um avivamento, viveram uma experiência com Deus e dali para frente não conseguiram mais passar para os seus filhos. Eles começaram a curtir a vida deles, a aproveitar o que eles receberam, e é mais ou menos o que nós temos visto hoje.
Porque o grande inimigo das famílias tem sido tudo que a modernidade, a pós-modernidade vem oferecendo para nós. Todas as facilidades, tudo é muito rápido, muito prazeroso, é o hedonismo fluindo à flor da pele, e os pais acabam abandonando os filhos. E Deus fala sobre esses pais. Ele fala, aleivosamente se houveram contra o Senhor. Ou seja, os pais, quando eles erram na criação dos filhos, eles se voltam contra Deus. O problema é que não é um erro isolado. Não é assim, é a minha família, o que acontecia aí na minha casa é problema meu, mas não é problema meu. Porque quando você entende quem Deus é e como Deus olha para nós, você entende que a esposa que Deus te deu não é sua, na realidade, Deus confiou alguém a você. E principalmente as suas filhas. As nossas filhas não são nossas, são de Deus, nós somos mordomos. Nós não temos a propriedade delas, nós temos a responsabilidade delas. Como isso é importante para os nossos dias. E é muito diferente, Mônica, porque se você tem a propriedade, você pode perder. Agora, quando você entrega a propriedade para Deus, principalmente quando está bom, que você ainda tem em suas mãos, você fala, Deus, olha, são suas, eu quero cuidá-las para ti. Então você assume a mordomia, ou seja, a responsabilidade de instruir e fazer o que a palavra de Deus fala, falai aos vossos filhos, no sentar, no levantar, estando à mesa, ao caminhar. Então, todos os momentos, é inculcar mesmo a palavra de Deus na mente da criança. E só para trazer a menção aqui da seriedade desse versículo, que fala sobre aleivosamente se houveram. Ou seja, Deus está falando de que os pais que não fazem, que geram filhos que não conhecem a Deus, geram filhos que vão ignorar a existência de Deus, os princípios, os valores do reino. Ele está falando, olha, vocês são traidores, vocês são infiéis a mim. Então é muito sério. Agora Deus, ao mesmo tempo, você começa a perceber que em toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, é uma mensagem de um pai que está movendo todas as coisas para que os filhos voltem para casa. Deus sabe que tem uma herança preparada. É verdade. Né? Deus sabe que tem algo maravilhoso preparado. E eu queria assim deixar só mais um versículo que eu acho tremendo, palavra de Deus. Está em Jeremias. Deixa eu trazer aqui a menção. Jeremias, capítulo 3, versículo 19. Esse aqui é um dos meus preferidos, né? Porque fala exatamente de um pai que ele vê que ele tem em suas mãos uma herança reservada, preparada para todos. Só que essa herança, quando você apenas olha com os olhos naturais, você não deseja ela. Você olha para tudo que o mundo pode oferecer hoje. Você pode usufruir de muitas coisas, mas você não pode esquecer de que Deus tem algo reservado para nós. E Deus fala aqui, isso que nós vamos ler aqui, capítulo 3 do livro de Jeremias, versículo 19, é um monólogo de Deus. Há algumas coisas que o ser humano não tem resposta, Mônica. E Deus mesmo vem perguntar. Deus olha, é como se Deus, parafraseando o texto, é como se Deus olhasse para nós, para toda a humanidade e falasse, olha, eles não perguntaram. Né? Eles olharam, estão vivendo a vida deles, e eles não perguntaram, não se deram em conta, não caíram em si ainda, da seriedade da coisa, de como é importante eles atentarem para o que eu tenho para eles. E Deus mesmo pergunta, e como o ser humano não tem resposta, ele mesmo responde. E ele fala assim, mas eu dizia, como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? E eu disse, Deus mesmo falando, Pai me chamarás, e de mim te não desviarás. Ou seja, qual é a resposta para tudo? Para todo o problema familiar, para o problema da nossa esperança, da falta de convicção, dos extremos, dos polos extremos que o ser humano vive hoje, das crises, porque eu nunca vi tanto diagnóstico da bipolaridade hoje. Ora o ser humano está bem, ora ele está mal. No mesmo dia nós oscilamos, né? Do céu para o inferno várias vezes, né? Verdade. Você de repente está bem, daqui a poucos minutos você está mal. E Deus vem trazer a solução, porque há textos da palavra de Deus que fala da história da igreja. Por exemplo, a passagem do filho pródigo. É para mim a história da igreja mesmo. É a igreja sendo chamada a voltar. Uma igreja que pediu a sua herança e está gastando de forma conforme os seus olhos desejam, né? Esbanjando aquilo que Deus confiou a nós, a nossa própria vida. Deus confiou, Deus entregou isso. E então nós estamos sendo chamados a voltar. E eu creio que esses dias Deus fala, como que vocês vão receber essa herança maravilhosa?
E Deus responde: vocês me chamando de pai. Então, para mim, isso daqui é extraordinário. Deus fala: vocês precisam me conhecer como pai, não apenas como Deus Todo-Poderoso, mas como pai. E eu quero orar essa manhã com todas as pessoas que estão nos acompanhando, aonde esses sinais, essas imagens forem chegar. E nós queremos orar essa manhã, eu, a minha esposa, né, a Yasmin, a Ingrid, por todas as famílias, para que nós possamos entender que o maior movimento hoje que Deus quer fazer, o grande avivamento, eu creio que é de Malaquias, no último versículo de Malaquias, que fala que o coração dos pais se converteria ao coração dos filhos, porque daí sim o coração dos filhos se converte ao coração dos pais. Amém. Então nós vamos orar. Eu sei que muitos pais estão clamando por filhos obedientes, por filhos que compreendam, mas eles não estão ouvindo o clamor que os filhos estão fazendo por pais verdadeiros. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar para que Deus possa usar-nos como referência e possa entrar no lar de cada pessoa essa manhã para estabelecer princípios e valores que estão esquecidos hoje. Amém. Vamos orar então. Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã. Sim, Senhor. Por essa conversa, por esse bate-papo gostoso e principalmente pela tua presença. Amém. Nós queremos pedir, Senhor, que essas pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo agora, Pai, que elas sejam tomadas pelo teu Espírito, que o Espírito Santo de Deus esteja entrando nesses lares. Sim, Deus. Deus, toma a nossa cidade, toma o nosso estado, a nossa nação. Amém. Toma, Senhor, e nos chama de volta, convence o homem a olhar para Ti, a entender, Deus, que o projeto inicial, a origem, o desenho inicial de Deus foi de uma família, foi se relacionar entre Deus e os seus filhos. Que por muito que o mundo possa oferecer, o materialismo, o hedonismo, Senhor, o prazer desenfreado, nós sabemos que há algo reservado nos céus para nós, uma herança maravilhosa. E nós estamos, Senhor, querendo voltar a olhar para isso em nome de Jesus. Há uma promessa, nós queremos voltar para casa. Ó Pai, e abençoa os homens, abençoa os pais, as mulheres, Deus, para que possam servir de referência para os seus filhos. Os filhos só vão te desejar, Deus, só vão te procurar, só vão converter o seu coração quando perceberem que os seus pais estão falando realmente sério, que eles realmente querem ou que eles estão ministrando, que eles estão vivendo. Instrua, nos capacita para viver dessa forma. Deus, traga dias sobre nós, dias, ó Pai, que vai ver realmente uma fome sobrenatural da Tua presença. Senhor, sim, Pai, nós queremos te chamar de pais. Nós pedimos famílias saudáveis, Senhor, casamentos saudáveis, filhos estabelecidos na Tua presença, que vão ser, como diz o Salmo 112, vão ser, ó Pai, poderosos na terra, uma geração poderosa na terra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. Mônica, eu quero te agradecer muito pela oportunidade. Eu, a Débora, a Yasmin e a Ingrid, né? Nós estamos felizes demais por estar aqui. Ai, foi um prazer muito grande, né, ter vocês aqui, principalmente porque nós estamos profetizando essa semana sobre a família. E aquilo que vocês constroem no secreto, a gente traz à luz e traz essa bênção. Quem é que queria dar um recado? Era a Ingrid. Manda um recadinho então pra vovó. Eu queria mandar um beijão pra minha avó. Pra minhas duas vós. Ah, é? Você tem duas vós? É? Como é que é o nome das suas A vós? Maria e a Ione. Então manda assim, ó, lá pra câmera, um beijão aí pra vovó. Isso. Não quer? Então, pastor, muito obrigado, pastora, ó. Beijando o coração de vocês. A gente se encontra lá no Vivan, né? Continuamos juntos lá. Gente, foi muito bom estar com você. Quero agradecer de todo o coração a minha amiga lá da Confeitaria e Panificadora Valnice, ali na rua Otávio Cesário Pereira, 890, telefone 3046-6650, ó. Esse cafezinho da manhã gostoso foi abençoado aí pela Panificadora Valnice. E também a minha amiga divina, Sandra, você mora no lado esquerdo do meu peito. Olha aí, a gente tem umas opções lindas, pastora, de sapato, de bolsa aí, pastora, aproveita, vai lá, né? É um presente de Natal para pastora, final de ano. A gente vai encerrando o nosso devocional Intimidade. Amanhã com mais uma família abençoada aqui, proclamando, profetizando, derramando a graça de Deus sobre a sua vida e sobre o seu coração. Então, amanhã, 8 horas, espero você aqui de novo. Deus abençoe o seu dia, fique em paz. Até amanhã. Tchauzinho.